Bom, já que nós estamos entrevistando o advogado doutor Genádio Andrade, causídico da cidade, é um homem que não está alheio às necessidades de Eunápolis, mas é um homem que, ao residir em Eunápolis, ele sente o mesmo drama de que muita gente. Hoje nós só temos duas empresas que geram emprego e renda na cidade. E nós temos um distrito industrial abandonado, acéfalo, uma área que poderia conter ali indústrias de pequeno e médio porte e que poderia dar empregos na cidade. Inclusive uma fábrica de calçados que era para ser instalada aqui acabou indo para Itamaraju. Deixou de gerar empregos aqui para gerar em outra cidade. Quer dizer, hoje, como napolitano que somos, nós temos que brigar pelo nosso patrimônio. Doutor Genádio Andrade, Eunápolis precisa de empresas que gerem emprego e renda. Então precisa de um prefeito que saiba ir até o governo e buscar incentivos. Mas o senhor, como advogado, como jurídico, sabe muito melhor do que isso, que a gente precisa de ver o crescimento de Eunápolis. No seu conceito, na sua opinião, na sua ideologia de crescimento, como é que é isso, doutor? Paulo, é importante abordagem, boa pergunta. A indústria hoje é importante no município, principalmente no município do porte de Eunápolis, que é eixo. Eunápolis, que eu falo que é eixo, Eunápolis, quando chega aqui, ela é uma cidade que a rodovia, a BR-101, ela passa por dentro. E nisso aqui tem um eixo que vai a Porto Seguro, que vai a Arraial, que vai a Trancoso, que vai a Vera Cruz e que passa por todas as cidades. E que vai para Minas Gerais também, né? Que vai para Minas Gerais também. Então, assim, é uma cidade eixo, uma cidade rica. Perfeito. Uma cidade rica, uma cidade que você vê que não tem 40 anos, mas é uma cidade que tem um recurso hoje muito bom e que tem condições de investir nas indústrias. O que é que acontece? A pergunta, aí eu falo, os gestores que passaram, o gestor atual, ele vem buscando isso ao governo federal, recurso para que possa ser investido esses valores nas pequenas indústrias. Ele procura essas grandes empresas para dar incentivo fiscal para que ela possa instalar na cidade para poder gerar emprego. Quando eu falo isso, Paulo, eu estou dizendo para você de que uma gestão, um município, o prefeito que faz isso, ele vai tirar a carga de cima da prefeitura. Quer dizer, isso independente de quem foi eleito para gerenciar a cidade. Independente. Eu acho, eu volto de novo lá na ponta, tem que ter compromisso com o povo. E para ter compromisso com o povo, vai começar investindo nas pequenas indústrias. Porque essas pequenas indústrias vão gerar emprego. Quando gera emprego e renda, vai gerar emprego e renda. E gera emprego, renda, e a prefeitura vai ganhar com isso também. Perfeito. Com recurso de imposto menor, mas vai entrar nos caixas. Certo. A cidade vai deixar de ser aquela cidade de um potencial médio para grande, ou de um pequeno para médio. Mas o povo não vai estar precisando bater em porta de gestor nem de prefeitura procurando emprego. Então não é um crescimento estagnado, é um crescimento sempre com a precedência de realmente crescer. De crescer, exatamente. O crescimento ele não vem da noite para o dia, ela vem na projeção. Perfeito. Quando eu falo em projeção, o governo, o gestor, ele tem que organizar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que começar daqui, para daqui mais 3 ou 4 meses eu estar aqui e ir avançando aos poucos. No final de uma gestão, a coisa está concretizada, está organizada. Eu agora com essa pergunta, eu lembrei daquela época, né, da história do nosso país, que falava de Juscelino Kubitschek, que JK ele tinha um sonho de conhecer, de construir a capital do país. Perfeito. Ele tomou empréstimo lá fora, mas nesse empréstimo ele investiu 50% no comércio, nas indústrias. E outros 50% ele investiu na capital do país, que foi Brasília, naquela época. O que foi que aconteceu? O comércio de Brasília, naquela época, ele investiu, cresceu. Perfeito. Cresceu, mas cresceu por quê? Porque ele fez o investimento, ele acreditou no comércio, então gerou ali os empregos, as indústrias que eram pequenas tornaram-se indústrias grandes, que hoje você vê quem é Brasília hoje. Brasília hoje é o maior capital do país.
Bom, de uma forma ou de outra, então quem vier gerir Leonápolis não vai gerir uma prefeitura. Tem que ter em mente gerenciar uma cidade. Exatamente, gerenciar uma cidade em prol do povo, da sociedade eunapolitana, porque quem mais precisa é o povo. E se o povo precisa, o povo elegeu o gestor, então o gestor tem compromisso com a sociedade napolitana. Doutor Genário, então diante dessa nossa conversa, e o senhor assim, tão, com ideais tão explicativos, qual é a mensagem que o senhor deixa para o futuro de Eunápolis, para o futuro de uma Câmara Municipal, para o futuro de uma Prefeitura Municipal? Quer dizer, tanto a Prefeitura quanto a Câmara são órgãos que produzem crescimento. A Câmara vota e aprova e a Prefeitura executa. Por isso, um é legislativo, o outro é executivo. E dentro disso, qual é o seu pensamento para Eunápolis a partir de 2025? Primeiro, Paulo, eu acho que o povo tem que saber quem vota. Primeiro ponto. Saber quem vota, porque se a gente votar, se o povo, a sociedade votar errado, vai sofrer 4 anos. Eu acho que a Câmara de Vereadores, vou começar pela Câmara de Vereadores, que você me fez a pergunta. A Câmara, na minha concepção, é a coisa mais importante que a sociedade napolitana ou qualquer sociedade, seja ela qual for, de qualquer município. Abrindo um precedente às suas palavras, o Rota 51, como toda quinta-feira, está na Câmara de Vereadores e faz isso há mais de 10 anos. Esta Câmara Toral é a Câmara que mais teve sessão em branco, mais teve sessões anuladas. Quer dizer, os vereadores não vão, não tem quórum. E isso indica que, de acordo com as suas palavras, o eleitor precisa aprender a votar para que tenha uma Câmara realmente efetiva e trabalhadora, para ser chamada de verdade de legislatura. Pronto, é exatamente isso. O que é que acontece? O vereador é o representante do povo. Quando a gente fala representante, vereador é quem fiscaliza a gestão. O vereador, ele tem que ter compromisso com o povo. Quando eu falo isso, Paulo, por quê? Quando você disse aqui, acabou de falar que a Câmara que mais não teve sessão foi a Câmara de Vereadores atual, hoje de Eunápolis. A última quinta-feira não teve sessão, por exemplo. Não teve pelo menos o quórum mínimo. Exato. O quórum mínimo para poder ser aberta a sessão. São 17 vereadores, precisava de 9. De 9. E não teve os 9 vereadores. Aí eu te pergunto, é exatamente nesse ponto que a gente tem que chamar a sociedade napolitana a atenção. Atenção como? Ter cuidado. Veja o cenário de vereadores que estão atual. Veja quem tem verdadeiramente o compromisso com o povo. Porque se tem compromisso com o povo e vem fazendo pelo povo, ele merece retornar à casa ou manter ele na casa. Perfeito. Mas se não tem compromisso com o povo, Paulo, o vereador ele ganha para estar lá. Para estar lá na casa, elaborando um projeto, brigando pelo povo, olhando a cidade, reclamando, chamando o presidente da casa. Isso indica que se ele não gosta do projeto de educação, ele vota contra. E se ele gosta, ele vota a favor, mas tem que estar lá. Mas tem que estar lá, cumprindo o seu mandato. O seu mandato foi dado, delegado pelo povo, para estar representando verdadeiramente lá, porque cada um ganha o seu salário, ninguém está lá de graça. Ninguém está lá de graça. Tem uma relação, Paulo, boa com todos os vereadores daqui de Eunápolis, mas eu sempre chamo a atenção, quando eu chego com alguns que eu tenho uma certa liberdade maior, eu chamo. Eu acho que precisa ser feito isso. Eu acho que você precisa melhorar nisso, porque quem está sofrendo é o povo. E se o povo está sofrendo, você está aqui para representar. Você não pode nem ter o direito de fazer o povo sofrer. Mensagem para o povo e uma mensagem para os futuros legisladores de Eunápolis. Mensagem para o povo de Eunápolis é que reflita os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores e tenha cuidado para não cair na pegadinha, Paulo. E a mensagem que eu tenho para o povo, para os candidatos futuros vereadores eleitos e reeleitos e futuros candidatos a prefeito eleitos, é dizer que vocês têm um compromisso com a sociedade, que quando chegar lá, através do voto, o voto soberano, por maioria, tenha um compromisso verdadeiramente. Não lembre do povo
só de 4 em 4 anos. Lembre que foi eleito para poder representar o povo e fazer o melhor para o povo. Para o Rota 51, jornalista Paulo Barbosa.